Como João Batista foi preordenado para precursar a vinda de Cristo, eles tinham que ter algum homem que seria levantado para tomar aquele lugar. Aquela palavra tem que ser cumprida. Então, quando Jesus vem como o Messias ungido e fez exatamente o que a palavra de Deus dizia que ele faria, e ainda os judeus estavam esperando por algo mais, que viesse um rei com vara de ferro em sua mão, o qual estava no futuro distante. Porém, ele cumpriu toda a palavra. Ali, um dia em Cafarnaum, quando ele tomou a escritura e leu, notaram vocês? Ele somente leu parte dessa escritura e logo ele fechou o livro e disse: Hoje isto tem se cumprido. Quando ele ia pregar o ano de jubileu. Agora, por que não leu ele o resto dela? Porque pertence à sua outra vinda. Eles não tinham necessidade de conhecê-lo. Isto é para a era que, quando ele vier, porém a era em que ele estava. Por essa razão ele podia dizer: Esta escritura se tem cumprido hoje, ante vossos olhos. Aqui mesmo vocês o veem, para pregar a estação aceitável e consolar aos quebrantados de coração e curar aos enfermos. Para isso veio ele. O resto era trazer juízo aos gentios e o demais. Assim sendo, isso é o próximo. Veja, os gentios tinham que rejeitá-lo primeiro. Agora, na crucificação onde estamos hoje, no tema de Jesus em vossas mãos, a palavra de Deus tem sido completamente vindicada. Tem sido provada uma e outra vez que ele era a resposta à palavra de Deus. Onde os escribas, vejam vocês, Deus já a havia exposto, que o ministro a estude. Porém, vejam vocês, eles tomam a palavra de alguém mais a respeito dela, algum grupo de homens. Estão tão cegos à verdade que, quando a verdade é apresentada, eles falham em vê-la. Porém, vejam vocês, Deus é justo. Ele a tem escrita ali. Ele a tem escrita aqui mesmo no livro, o que vai suceder hoje. E assim se cumprirá. Porém, os outros que não estão ordenados para ver, nunca a verão. Veja, eles, eles a têm enredada, e dessa mesma forma a tinha naquela ocasião. Nunca haveriam eles conhecido que era ele. E, por sinal, ele era o mensageiro daquela ocasião. Ninguém podia negá-lo. Seu profeta falou dele. Ele disse: Eu tenho que diminuir, porém ele crescerá. Não sou digno de desatar seus sapatos, porém ele está de pé entre vós agora, disse João. E ele virá, e o machado está à raiz da árvore, e as árvores que não produzirem frutos será tirada do bosque, que ou fora da vinha ou do jardim, não permanecerá ali. Agora, encontramos que aquelas coisas sucederam exatamente da maneira que ele disse. Ele podia discernir seus pensamentos no interior de seus corações. Ele era um profeta. Tudo o que ele predisse sucedeu tal e como o disse. Ele, eu subo a Jerusalém. Ali serei entregue às mãos dos homens pecadores, e eles o maltratarão. E ele será crucificado, e no terceiro dia ele se levantará. Porém disse: Não digais isto a pessoa alguma. E ele os cegou a isso, que não puderam entendê-lo até que aquilo se cumpriu. Veja, muitas vezes que ele nos deixa cegos até a hora que tenhamos necessidade disso. Ele nos deixa cegos às coisas que vemos hoje, porque esta é a hora em que o necessitamos para vindicar o dia em que estamos. Vê? Nossos pais não conheceram essas coisas. A Bíblia dizia que eles não as conheceriam. As ocultas e nos últimos dias serão reveladas aos filhos de Deus. Eles serão manifestados para mostrar sua glória e seus louvores sobre a terra. E tudo o que disse Daniel a respeito dos últimos dias e como que aqueles que conhecem a seu Deus farão proezas.
E há tantas escrituras ligando este dia em que estamos vivendo e como estes tempos maus e enganosos estariam sobre a terra. E exatamente o que estamos tendo hoje cumpre isso. A eles se havia dado uma oportunidade para vê-lo, e porém eles rejeitaram a seu próprio Messias. E hoje é a mesma coisa, a mesma coisa. Se nos está dando a oportunidade, porque Deus não pode julgar sem antes ser justificados por seu juízo. Agora, se você dissesse a certa pessoa que vai a excessos de velocidade, você o deteria e diria: há um buraco na estrada ali embaixo. Se você continuar nessa velocidade, você se matará. Eles dizem: sem sentido, eu sei o que estou fazendo. Então, veja você, o sangue não pode cair sobre você, porque você lhe tem advertido plenamente. Bom, Deus faz a mesma coisa por sua palavra. Ele adverte plenamente ao povo do juízo por vir e mostra seus sinais e maravilhas que estão preditas na Bíblia para essa era. Ele as mostra e as pessoas simplesmente passam por cima. Não é agradável que uma pessoa vá ao inferno. O homem luta por ir ao inferno. A primeira mentira que você haja dito, você sabe que foi incorreto. O primeiro cigarro que você fumou, você conhecia que não era correto. A primeira maldade que você fez, você sabia que era incorreto. Porém, em sua consciência disse a você que era incorreto. Porém, você continuamente atravessa a luz vermelha, corre sobre as barricadas. Você é audaz, você quer fazê-lo de todas as maneiras, mostrar que você é um tipo grande, vê? Porém, recorde, você abre passagem à força para o inferno. Não é fácil ir ao inferno. Você tem que rejeitar a verdade. Antes de ter o acidente, você tem que ir ali na estrada, você tem que. As advertências têm sido postas, porém, você tem sua maneira própria a respeito disso. O homem tem hoje. E ele conhece melhor do que qualquer outro, e ele não ouvirá os sinais de advertências do juízo que se aproxima. E aqueles que rejeitaram a Cristo, notem agora, o que eles haviam aceitado em lugar deste Cristo. Agora pense na igreja daquele dia, a cegueira deles. Eles haviam rejeitado um assassino público, Barrabás, um homem a quem se havia provado que era um assassino e estava realmente esperando o seu juízo. E ele havia provado ser um assassino e era um homem mau. E só porque que a vida de Jesus, que ele os desafiou, ele disse: quem de vós pode me acusar de pecado? Pecado é incredulidade. Se não faço as obras de meu Pai, então não creiais em mim. Se não lhes tenho dito a verdade da Escritura. E a Escritura mesmo tem falado por mim. Esquadrinhai as Escrituras, disse ele, porque nelas pensais que tendes a vida eterna, e elas são as que testificam de mim nesta era. Porém, eles disseram: ele se faz a si mesmo Deus. Ele se faz algo. Ele nada fez. Deus o fez Deus. Ele era Deus. Ele era um cumprimento da Escritura. Ele nunca fez algo de si mesmo. Deus fez o que ele era. E então foi porque essa era a hora para se cumprir aquela palavra. Assim, porém, eles não puderam vê-lo, porque era contrário às suas ideias denominacionais e o que eles haviam edificado a respeito de Cristo, e era demasiado cego da palavra. Agora, e além do mais, para se desfazer deste indivíduo, eles tinham que aceitar a um assassino. Uma ameaça pública era uma afronta para a sociedade, uma afronta para eles, um assassino. Tinham que aceitar aquilo porque para rejeitar a Cristo. E antes que qualquer homem ou mulher possa aceitar o mal, tem que rejeitar o que é correto. Há algo com respeito à natureza que tem uma lei para isso, que você tem que rejeitar a coisa justa antes que você possa receber o incorreto. Como acabo de lhes citar,
para evitar de dizer uma mentira. Você disse uma mentira contra o seu melhor juízo. Você disse uma mentira contra a sua consciência. Você disse uma mentira contra o que sua mãe ou seus pais lhe ensinaram a fazer. Ou ainda, o que a própria natureza ensina a você. Você não deveria fazê-lo. Portanto, para rejeitar a verdade, você tem que aceitar uma mentira. E você tem que rejeitar a verdade antes de poder aceitar a mentira. Vê? Assim sendo, dessa forma o haviam feito esses indivíduos. Eles haviam rejeitado a verdade, e ele era a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No princípio, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Em 1 Timóteo 3,16, sem contradição alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, tocado por nossas mãos. Deus, Jeová, é assombroso. É espantoso pensar que o Deus que pôs o sistema solar no espaço, que fez estrelas que são 1000 vezes maiores que este mundo, e se uma dessas estrelas se dirigisse à Terra a 10.000 milhas por hora, tomariam 100 milhões de anos para chegar. Está tão distante. E duas estrelas pequenas parecem daqui que estão a uma polegada de separação, e estão mais longe uma da outra do que estão daqui. E ainda assim, nenhuma delas sai de seu lugar. E essa grande galáxia, a magnitude e a grandeza de Deus. Quem pode fazer essas coisas? Cada uma tem que sustentar a outra. Por essa razão se mantém da forma em que está. Se saíssem de sua órbita, todo o sistema cairia. E isso foi o que sucedeu no Éden. Quando Eva saiu da linha dos mandamentos de Deus, toda a raça caiu. Este é o problema hoje. Não devíamos estar divididos em organizações e denominações. Devemos ser filhos e filhas de Deus, sustentando a grande galáxia do mundo em seu lugar. Em Nova York, na semana passada, eu estava escutando uma mensagem citada ou dita por Einstein, o grande cientista, o que é chamado o cérebro da época. Ouvi aquilo. Então fui ouvir Norman Vincent Peale com respeito à sua psicologia acerca de como as pessoas devem fazer ou caminhar e projetar-se na psicologia. Einstein, ele estava falando de uma galáxia que estava ali entre o sistema ali, fora das estrelas. E se uma pessoa pudesse viajar à velocidade, creio que disse da luz. Agora eu creio que é isso. 186 mil milhas por segundo que viaja a luz. E eu decifrei isso em 5 minutos. Quantos milhões e bilhões de milhas seriam? E os milhões de anos de tempo de luz que tomaria para chegar a essa galáxia? E então 120 ou 150 milhões de anos. 150 milhões para ir e 150 milhões para regressar. E eles se encontraram com algo que os embaraçou. Logo depois de ir lá e regressar, tomaria a você 3 milhões de anos para fazer a viagem. 300 milhões de anos. 300 milhões de anos para fazer a viagem. E quando você regressar à Terra, você se haverá ido por tão somente 50 anos. Você entrará na eternidade. Não há fim para isso. E pensar que o Deus, o qual fez tudo isso e o pôs em ordem e falou disso, desceu e se fez carne entre nós para nos redimir e honrar-nos com sua augusta presença, que ele se parará aqui sobre essa terra pecadora nos últimos dias e provar que é a sua palavra, porque ele está obrigado a esta palavra. Amém. A soberania e a justiça desse grande, o qual sustém essas coisas em sua mão.